Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde no dia de hoje. E no programa de hoje nós vamos comentar do meio ambiente e energia renovável. Nós vamos falar também dos frigoríficos Minerva e Marfrig, principalmente quando um deles pode se tornar o maior fornecedor de carne bovina para a China. Vamos falar do mercado da soja em relação ao seu maior comprador, que é o país asiático China. Vamos conversar com Marcos Vilhena, ele é agrônomo e gerente de marketing regional da Ihara. E nós vamos falar sobre regulador de crescimento que amplia o rendimento em até 30% nas lavouras de maçã. Vamos falar sobre o controle de espécies exóticas invasoras. Vamos comentar dos javalis, uma praga que, se não for controlada, vai causar sérios problemas no futuro. E você vai acompanhar o mercado de exportação de soja, que bateu mais um recorde. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre meio ambiente e energia renovável. A COP28, que é aquela conferência da ONU para o clima, destacou a transição energética como foco principal, enfatizando o abandono dos combustíveis fósseis e a promoção das energias renováveis. Apesar dos avanços, a falta de definição sobre o encerramento do uso de combustíveis fósseis e a conclusão da transição energética, ela foi notável. A análise revela que as decisões estão sendo tomadas sem considerar os cenários climáticos futuros, prejudicando as dificuldades no cumprimento dos objetivos do Acordo de Paris. Os cenários climáticos, curiosamente, nasceram na década de 1970, em razão dos choques do preço do petróleo, desempenhando um papel importante de planejamento que manteve a estabilidade financeira a curto prazo e conseguiu gerir as transições do sistema energético a longo prazo. Inclusive, esta foi também uma das forças motrizes para a criação da Agência Internacional de Energia, cujos cenários são amplamente usados hoje para entender como o mundo pode descarbonizar. Pelo menos é o que afirma Álvaro Trilho, que é diretor da Risc e Analíticas da WTW. No entanto, a ausência de um prazo definido para o fim do uso de combustíveis fósseis dificulta a avaliação dessa meta. O cenário climático precisa ser contemplado não apenas no nível global, mas em todos os setores e segmentos, dos governamentais aos corporativos. Em síntese, mantendo uma emissão anual constante de 37 gigateras de CO2 até 2030, nós teríamos emitido aproximadamente 260 gigateras, oferecendo mais de 67% de probabilidade de estabilizar a temperatura na Terra. Analisando os cenários climáticos, especialmente no setor de transportes, espera-se um aumento nas emissões de CO2 até 2030 de 27% na aviação, cerca de 7% na navegação, aproximadamente 15% nos veículos pesados e quase 4% nos veículos leves. No entanto, para entender as metas do Acordo de Paris, apenas nesse setor seria necessário reduzir as emissões até 2030 em 0,5% na aviação, 16% na navegação, 12% nos veículos pesados e 11,6% nos veículos leves. Infelizmente, os números não mentem. E agora vamos falar dos frigoríficos Minerva e Marfrig, principalmente quando um deles pode se tornar o maior fornecedor de carne bovina para a China. A Minerva pode se tornar a maior fornecedora de carne bovina à China do mundo,
caso o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprove a compra de frigoríficos da Marfrig. Fontes e analistas dão como certa a consolidação da companhia nesse mercado, mas ponderam se é o melhor momento para isso. A empresa vai se tornar tão grande quanto a JBS quando a gente fala em América Latina, mas olhando só para a China, pode assumir a liderança por conta das operações de Argentina e Uruguai, que está abraçando a Marfrig. Afirma, pelo menos, uma fonte do frigorífico concorrente. Nas conversas entre fontes do setor, corre a informação de que funcionários dos frigoríficos adquiridos pela Minerva começaram a procurar outras empresas com medo de perder o emprego em meio às mudanças. A percepção no chão de fábrica é que já deu tudo certo, pelo menos é o que dizem alguns analistas do mercado. A procurada, a Minerva, optou por não se posicionar até a decisão do CAD. Uma questão levantada no mercado é se a Minerva, ao se tornar a principal parceira da China, teria força para negociar preços melhores pela tonelada de carne exportada. Segundo Leonardo Alencar, que é analista da XP Investimentos, a aprovação do CAD será decisiva para a nova Minerva. Se sair no começo do segundo trimestre do ano, a companhia conseguirá direcionar as fábricas para capturar oportunidades no Brasil geradas pela ampla oferta que deve começar a diminuir a partir de 2025. E agora vamos falar sobre o controle de espécies exóticas invasoras. Vamos comentar dos javalis, uma praga que, se não for controlada, vai causar sérios problemas no futuro. A retomada do Sistema de Informação de Manejo de Fauna, o CIMAF, para a emissão de novas autorizações para controle de espécies exóticas invasoras, como no caso o javali, anunciada agora pelo IBAMA na última semana de 2023. É vista como um avanço pela Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, ABCS. A medida visa promover o manejo adequado e responsável dessas espécies, contribuindo para a segurança pública e preservação do meio ambiente. Ana Paula Sensi, ela é gerente de relações governamentais da entidade, ela destaca o trabalho nos bastidores com parlamentares e entidades parceiras para esclarecer que a caça é a forma mais eficaz de manejo no momento, controlando o crescimento exponencial dos javalis e prevenindo a propagação de doenças como a peste suína clássica da zona não livre para a zona livre. Ela ressalta a importância de evitar a entrada da peste suína clássica na zona livre, pois afetaria significativamente as exportações de carne suína. A Associação Brasileira de Criadores de Suínos, por meio do Instituto Pensar Agro, provocou a urgência do tema e a necessidade de trabalhar o projeto de lei 3.384/2021, atualmente na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. Esse projeto autoriza o controle populacional de espécies exóticas invasoras nocivas, estabelece condições para o consumo, distribuição e comercialização de produtos resultantes do abate desses animais. As discussões sobre esse tema entre representantes do governo, parlamentares, setor produtivo e ONGs resultaram em audiências públicas na Câmara dos Deputados e estabeleceram um diálogo mais técnico e efetivo com o IBAMA. Esse ano, 2024, o projeto continuará em análise na Câmara dos Deputados e a Associação Brasileira de Criadores de Suínos seguirá acompanhando o desenvolvimento do tema. E agora você vai acompanhar o mercado de exportação da soja que bateu mais um recorde. As informações são do boletim semanal do Instituto de Economia Agropecuária, lá do Mato Grosso, o IMEA. As exportações de soja do Brasil atingiram um marco histórico em 2023, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX,
totalizando 101,8 milhões de toneladas enviadas para o exterior. O principal mercado consumidor, a China, contribuiu com 73% do volume nacional, importando quase 75 milhões de toneladas ao longo do ano, registrando um aumento significativo de basicamente 39% em comparação com o ano de 2022. O Brasil tem consolidado a sua posição no mercado chinês ano após ano, evidenciado pelo aumento de basicamente 8,5% nos últimos 10 anos. Em contraste, as exportações dos Estados Unidos para a China diminuíram anualmente em 1,39% durante a mesma década, com o consumo chinês em 2023 mostrando uma leve redução em relação ao ano anterior. Em um panorama mais regional, Mato Grosso exportou um volume recorde de 28 milhões de toneladas de soja no ano passado, com a China representando 61% desse total, somando aí 17 milhões de toneladas. E essa tendência, ela é impulsionada pela competitividade dos preços brasileiros no mercado internacional e pela crescente produção no país. E agora vamos falar um pouquinho da revolta dos agricultores europeus. A coisa lá está pegando fogo. A revolta que teve início na Alemanha, Polônia, alastrou-se para a Romênia, Itália, Espanha, Bélgica e agora parece que está entrando na Espanha. Embora cada país represente uma ou outra reivindicação pontual, os protestos dos agricultores têm como alvo o aumento dos custos de produção, as normas ambientais da União Europeia e as importações de produtos agrícolas de países fora do bloco. Segundo os sindicatos agrícolas, produções rurais estrangeiras não cumprem as regulamentações internas da União Europeia, que exigem requisitos sanitários mínimos para a produção de alimentos. Além disso, as importações representam uma contradição e hipocrisia na atuação da União Europeia. Em visita à Suécia na semana passada, o presidente francês Emmanuel Macron, ele criticou aqueles que culpam a União Europeia por todos os males. Macron reiterou a sua oposição ao acordo comercial que a União Europeia negocia desde 1999 com o Mercosul, que as normas de produção no Brasil e dos países do bloco não são homogêneas. O presidente francês, ele planeja se reunir com o presidente da Comissão Europeia, a senhora Ursula von der Leyen, para tratar do tema. A Comissão Europeia disse que continua buscando um acordo comercial com o Mercosul. E depois do intervalo, nós vamos comentar do mercado da soja em relação ao seu maior comprador, que é a China, e eu vou conversar com Marcos Vilhena, agrônomo e gerente de marketing regional da Ihara. E nós vamos falar sobre um regulador de crescimento que amplia o rendimento em até 30% nas lavouras de maçã. Nós voltamos já, é um minuto só. Fique de olho nas notícias, na informação com credibilidade. Se liga no Jornal do Meio-Dia. Carros colocados em pontos estratégicos de Goiânia é para chocar, chamar a atenção, principalmente nessa época de carnaval em que aumenta o consumo de bebidas alcoólicas. Faz parte da campanha Virou. Não deixe o carnaval virar tragédia. Eu, Luciana Finhold, e toda a nossa equipe contamos com a sua audiência. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. Ô mãe, o que é arteria pulmonar? Não sei.
lugar onde eu nasci, eu tinha tempo de sonhar, só que eu não tinha condição. Então eu sempre cutucava minha mãe. Eu falava, mãe, eu quero estudar, eu quero ir pra cidade. Minha mãe de criação queria que eu fosse professora. Eu falei, não, eu não quero ser professora, eu quero ser enfermeira. Se não fosse o FIES, eu não estaria aqui hoje contando a minha história. Meu pai adoeceu, veio a pandemia, por isso que eu deixei de pagar o FIES. Quando eu soube da renegociação, foi maravilhoso. Para ajudar mais de 1 milhão de brasileiros endividados com FIES, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola FIES, que concede descontos de até 99% no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa. Quantas carninhas por aí não existem, né? Não é só eu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. De segunda a sexta, na melhor rádio tem sorteio de kit churrasco todo dia. Promoção Chama pro Churras 99,5 FM. São kits completos com picanha, linguiça, asinha de frango e pão de alho. Promoção Chama pro Churras 99,5 FM. Chama pro Churras! A gente ouve porque gosta. Oferecimento, agora sua recarga TIM vira bebida gelada no app Zé Delivery. Recarregue agora. Mentes brilhantes. O amanhã é agora. Vestibular 2024 Unievangélica. Inscreva-se. TV Serra Dourada. A TV do seu tempo, o tempo todo com você. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. Senar Goiás, a maior escola da terra. Nós estamos de volta e agora vamos comentar sobre o mercado da soja em relação ao seu maior comprador, que é a China. Nos últimos dias, a China divulgou medidas econômicas destinadas a impulsionar a sua economia interna, em meio a preocupações contínuas sobre desaceleração econômica. E essas iniciativas, incluindo a compra de ações de empresas chinesas por meio de empresas offshore e a redução do depósito compulsório dos bancos em 0,5%, estão projetadas para injetar dinheiro na economia, visando estimular a demanda interna por produtos alimentícios e bens de consumo. Especialistas estimam que o movimento pode transferir cerca de 250 bilhões de dólares para a circulação na economia chinesa. De acordo com a análise da Grão Direto, o setor da soja enfrenta desafios contínuos, especialmente com a demanda chinesa em declínio devido às margens negativas dos suinocultores. E com a entrada agora do mês de fevereiro, o panorama é ainda mais desafiador, pois a demanda chinesa para os próximos meses já está substancialmente coberta. Isso tem levado a uma queda contínua nos prêmios da soja, enquanto as exportações permanecem como um pilar crucial para sustentar os preços aqui no Brasil. Em relação à safra de soja 23-24, áreas afetadas pela falta de chuvas no último ano estão passando por processos de replantio em estados como Tocantins, Goiás, norte de Minas Gerais, Mato Grosso. E, no entanto, a incerteza persiste quanto ao verdadeiro impacto dessas medidas na produção agrícola brasileira. E agora eu vou conversar com Marcos Vilhena. O Marcos Vilhena, ele é agrônomo e gerente de marketing regional da Irrara. E nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre um regulador de crescimento que amplia o rendimento em até 30% nas lavouras de maçãs. Marcos Vilhena, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer tê-lo para falar de um tema interessante sobre aumento de produtividade. Isso é muito bom. Bom dia, Marcos, tudo bem? Bom dia, Antônio.
Muito obrigado pelo convite, muito bom estar com vocês aqui, conversando de uma cultura muito importante para o Brasil, né? Ainda localizada no sul do Brasil, aí, mas muito importante para o Brasil como um todo, que é a cultura da maçã. É verdade. E a cultura da maçã em produção aqui no Brasil é uma atividade até, vamos dizer, que tem um tempo curto, né? Ela entrou, não foi assim há muito tempo no mercado, não. Ela veio devagarzinho, vem até se adaptar e chegar nos dias de hoje, né, Marco? Exatamente, Antônio. A maçã, ela introduziu, né, mais forte no Brasil ali a partir dos anos 70, né, começo dos anos 80. Basicamente ali na região de São Joaquim, Santa Catarina, na Serra Gaúcha também, né? E é uma cultura que são aí de regiões aí de um clima mais temperado, né? Do Japão, de algumas partes da Europa, dos Estados Unidos, e por estar no Brasil mesmo, numa região aí de um clima mais frio, ela demanda, né, alguns cuidados aí no manejo dela para que ela esteja apta a produzir bem também, né, produzindo frutas de qualidade com alta produtividade. Ô Marco, você tem assim uma ideia do que o Brasil produz hoje de maçã? Olha, Antônio, hoje o Brasil são 32 mil hectares de maçã que nós temos no Brasil hoje, bem divididos, né? São 16 mil em Santa Catarina, né? Basicamente ali na região de Fraiburgo, mais ao norte do estado de Santa Catarina, ali em São Joaquim, onde é a maior área do Brasil, e a gente tem 2 polos ali no Rio Grande do Sul, que é Vacaria, né? E a Serra Gaúcha ali, Caxias do Sul. E vamos dizer assim, em termos econômicos, não só para produtores, mas para o Brasil também, é um setor bom economicamente falando? É um setor, por mais que a área não é tão grande, né, mas Sim. é um setor que gera uma receita muito alta, né, uma receita por hectare muito alta, né, para a região ali muito, muito importante, né, então a gente vê na economia da região ali, né, são cidades com economias interessantes, né, muito ligadas à maçã, e é uma fruta aí que tem diversos usos, né, a gente é acostumado à maçã basicamente aí no mercado, né, a gente comer a fruta, mas ela é muito utilizada também como base de diversos sucos, né? É verdade. Então é uma fruta que tem diversas utilizações aí em toda a cadeia alimentícia. Ô Marco, a gente sabe que a Ihara é uma multinacional japonesa muito bem conceituada, vamos dizer, em nível mundial e principalmente aqui no Brasil. É uma empresa respeitabilíssima e tem aí um portfólio de produtos muito variados, um portfólio muito grande. E essa da maçã, eu queria que você desse assim, uma visão geral. O que é esse regulador de crescimento que faz com que aumente aí a produção de maçã em torno de 30%? Antônio, eu acho que bom ponto. A Ihara ela é uma empresa hoje, esse ano a gente completa 59 anos de atuação aqui no mercado brasileiro, né? Uma empresa que tem aí sua origem nas empresas japonesas, né? E preza principalmente aí tanto pela qualidade dos produtos quanto pela inovação. E esse produto da maçã, que é o Vivifull, né? Que é esse regulador de crescimento, é justamente realmente uma inovação que a Ihara trouxe para o mercado brasileiro por proporcionar, né, ao produtor de maçã, né, um controle inteligente ali do crescimento da planta, né? Já indo, né, do efeito do produto em encontro com o que você perguntou como ele age, né? Ele é um produto que ele vai distribuir melhor ali o gasto energético da planta, né? Ao invés dela gastar boa parte da energia no crescimento de ramos, né, ela reduz ali aquele crescimento de ramo, deixa ele adaptado a uma arquitetura de planta mais adequada para produção e também para tratos aí de colheita, tratos culturais. E isso vai favorecer um melhor pegamento de florada, né? Uma florada mais uniforme, um crescimento de frutas mais uniformes na cultura da maçã, né? Uma arquitetura de planta que favorece a entrada de luz, que vai conferir uma cor mais interessante para o fruto da maçã, que vai gerar aí um preço, né, de mercado maior para o produtor, né? E vai levar aí a que a gente tenha maior tamanho de fruto, né? Como a gente tem uma arquitetura mais adequada da planta da maçã, a gente acaba tendo frutos maiores que também, né, por esse calibre aí, vão gerar uma maior receita por unidade de fruto para aquele produtor. Nós poderíamos dizer então que esse regulador, ele basicamente, vamos dizer assim, para tentar entender, ele estabiliza o tamanho da planta para que ela tenha condição de ter uma florada melhor.
Nessa linha, Antônio, ela vai, né, você vai conseguir conduzir aquela planta sua para que ela fique naquele formato, né, naquela forma mais adequada, mais correta, né, para que tenha ali a energia dela seja mais destinada ali à floração, ao início da frutificação, e que também tem espaço aí de abertura para entrada de iluminação para que dê uma coloração aí para essa fruta. Lembrando que durante muito tempo, né, até a introdução do Vivifu no mercado ali, próximo a 2010, né, o manejo ali de controle de crescimento da planta era feito com mão de obra, né, com poda. E é sabido aí hoje a dificuldade que se tem para encontrar a mão de obra e o preço dessa mão de obra, né? Então, além de ter esse incremento aí de produtividade proporcionado pelo Vivifu, né, a gente consegue ter aí até uma redução de 80% do custo de mão de obra ligado à poda, à colheita aí, utilizando o Vivifu, né? Eu me lembro, eu conversava com um produtor de uva, também do sul, e ele falava assim, um dos maiores problemas que a gente tem aqui é a mão de obra, e o segundo maior problema é a gente podar a parreira de acordo com que ela possa, num futuro muito próximo, ter uma boa produção, uma boa produtividade. E acredito também que a maçã seja do mesmo jeito, porque se você não podá-la certinho, automaticamente você vai ter prejuízo. Exatamente, Antônio. Esse é um ponto muito interessante do Vivifu, justamente a maçã, ela naturalmente ela tem ali produções muito altas no ano e produções muito baixas no outro, né? O Vivifu, esse equilíbrio que ele gera na planta também, ele acaba conferindo aí à planta uma uniformidade de produção, né, ao longo dos anos, né, evitando ali aqueles picos e baixas de produção ali, que muitas vezes, mesmo nos picos ali, a qualidade das frutas, ali, a uniformidade das frutas não é a esperada pelo produtor. E automaticamente você também tem um padrão dos frutos, né? Você consegue manter uma padronização de frutos, que isso é muito importante não só para a indústria, mas também como para a venda no varejo, né? Esse ponto, Antônio, a gente trabalhando no Vivifu já há mais de 10 anos aqui no Brasil, com os resultados de trabalho e mesmo, né, no campo, junto aos agricultores, nós fomos identificando aí atributos que o Vivifu, o uso dele aí ao longo do tempo confere. E inicialmente ele é um produto que o objetivo principal era regular o crescimento da planta, né? E ao longo do tempo nós fomos acompanhando e verificando esse benefício que ele trazia, que ele traz, né, para o produtor, que são frutas mais uniformes, né? Por esse melhor aí, utilização da energia da planta, né? Frutas mais uniformes e frutas, vamos colocar, com calibre, né, maior e com uma coloração mais adequada. Então, são frutas que ele vai ter um preço mais alto possível, né? Maior quantidade de frutas no calibre mais adequado e na coloração mais adequada. Tá certo. Bom, eu conversei com Marcos Vilhena. O Marcos, ele é agrônomo, gerente de marketing regional da Ihara, uma conceituada multinacional japonesa, que já está no nosso mercado aqui há muitos anos, com uma série de produtos altamente eficientes e eficazes. Marcos Vilhena, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. Gostei dessa conversa que nós tivemos, muito interessante. A tecnologia está muito avançada e nós sabemos que a Ihara faz parte desse avanço tecnológico e eu espero trazê-lo mais vezes aqui. Seria interessante a gente conversar mais sobre outros segmentos também. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Antônio, e muito obrigado pelo convite. Estamos aí à disposição, até mesmo o Vivifu aí. Esse ano mesmo a gente já está lançando ele para uva, então acho que em breve podemos conversar de uva também. Então pronto, ótimo. Excelente. Tá certo, Marco. Um abraço, obrigado. Abraço, Antônio. Bom dia. Bom dia. E o nosso programa chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: feliz de quem atravessa a vida inteira tendo 1000 razões para viver. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada com Silvier Alves, de segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.